Bem-vindo à Escola Bíblica do Sonhador. Hoje eu quero ter uma conversa com você sobre a sua vida sentimental. Uma das aulas que é mais ansiada, mais desejada desse curso são as aulas sobre vida sentimental. Então, eu quero que você entenda algumas coisas, e algumas coisas podem ser muito impactantes para você. Mas eu quero que você tenha em mente o seguinte: nós estamos analisando, nós estamos estudando a sua vida espiritual, dividida em 10 degraus. Então eu quero que você pense numa escada. O meu desejo era que eu pudesse fazer todo o curso e tocar nesse assunto só lá mais adiante. Porém, muitas vezes você chega aqui porque você está apaixonada por uma pessoa, porque você quer conquistar, você quer restaurar seu casamento, você não sabe se vai ser tempo perdido. Imagina a angústia, né? Eu fico imaginando o sofrimento que você pode ter passado. E como é maravilhoso quando você sabe que você não precisa se desesperar. Você sabe às vezes que seu marido está com outro, você sabe que vai dar tudo errado lá, é questão de tempo. Você sabe que ele vai voltar com o rabinho entre as pernas. Você sabe até que ponto você pode dar uma de durona. Eu quero que você entenda o seguinte. Eu vou fazer algumas suposições, tá? Então, mulheres que buscam restauração, pessoas que buscam um primeiro relacionamento e pessoas que já vieram de um outro relacionamento. Eu preciso abordar todos esses casos. Então eu preciso tocar no assunto com você, que é o livro de Esther. Por quê? Não adianta você vir só para as aulas a respeito da sua vida sentimental para você conseguir o que quer. Você tem que fazer todas as aulas. Todas as aulas vão te dar peças fundamentais. Eu quero que você entenda o seguinte: entre você e o seu milagre, eu quero que você imagine que existem 1000 peças, 1000 passos. E aí o que acontece? Se você consegue 999 passos ou 999 peças para atravessar esse abismo, são 999 peças de uma ponte que vai se formando. Se faltar uma peça, você não chega ao seu milagre. Você chega muito próximo do seu milagre, mas você não vai desfrutar o seu milagre. Existe um risco de dar tudo errado? Sim, existe. Por quê? Porque nós estamos metidas na situação. Se a situação só dissesse respeito ao papai, o sucesso era garantido, mas o sucesso não é garantido porque nós somos falhos, humanos e imperfeitos. Mas no que depender do papai, já deu certo. E eu quero que você entenda o seguinte: primeiro, não divida sua fé com ninguém. Você não pode contar, estou orando por isso, estou fazendo um curso para alcançar aquilo. Esquece, agora é você, o papai e eu fazendo aqui esse curso para poder clareando a sua mente. Não conte isso para mais ninguém, porque você vai correr um sério risco de comprometer o seu milagre. Por quê? Fé é uma coisa louca. Fé é entre você e Deus. Se você quiser compartilhar, deixa lá para frente quando você tiver instrumentos palpáveis para dizer assim: tá aqui meu milagre acontecendo, tá aqui meu milagre chegando. Compartilhar com uma pessoa ou outra, aí a gente tem que analisar, mas por enquanto você fica quieta. Por que eu preciso que você analise o caso de Esther? Por quê? Porque a palavra de Deus, tudo tá aqui. Nada disso que eu falo para você, eu inventei da minha cabeça, tá tudo aqui na palavra. Então o que acontece? O Senhor, ele abomina o divórcio. Só que existem poréns. Gwen, existem poréns? Onde que está que existe porém? Se você for analisar o livro de Esther, o que acontece com Esther? Existe um povo, existe Amã que quer matar o povo judeu, que quer matar o povo de Deus, os israelitas. Ele quer dizimar com todos. Só que ele não sabe que Esther, a rainha, né? Ela também é povo de Deus. E aí, beleza. Mas como é que Esther chegou lá? Existia uma rainha. Essa rainha, ela não morreu. Essa rainha, ela saiu de cena. Chamava-se Vasti.
E aí o que acontece? Vasti faz uma coisa, é, o rei tá lá, né, dando um banquete, tantos dias de banquete. O rei levou 6 meses só para mostrar as riquezas do seu reino, porque o reino que pertencia a ele, ele era composto de, se eu não me engano, 126 ou 127 reinos. Tudo ele reinava, o rei, aquele rei que havia de ser marido de Esther, ele vem se tornar rei daquela região todinha. Então ele chamou só a nata da sociedade naquela época e levou 6 meses viajando e só mostrando tudo que tinha de mais bonito. Quando chegou no final dessa viagem, dessa expedição de 6 meses, aí ele vai e fala para o povo: agora eu vou mostrar para vocês a minha rainha. E aí, para desgosto de Vasti, Vasti está muito orgulhosa, está muito arrogante, está se achando, e ela não aceita ir ao encontro do rei porque ele manda servos para buscá-la e ele não vai buscá-la pessoalmente. Ela simplesmente fala: não vou. E aí eu fico imaginando o rei, né? Depois dessa expedição de 6 meses, houve um banquete, se eu não me engano foram 6 ou 7 dias de banquete, comendo e bebendo. Gente, será que esse homem tinha perna, tinha equilíbrio para pelo menos levantar do trono? Eu penso que não. Eu penso que se ele levantasse dali, ia ficar meio constrangedor. Ele tá lá, né? Agora, o que tem de mais lindo aqui, eu vou mostrar a minha rainha. E aí ela não aceita. E aquilo gera um constrangimento social terrível, porque todos os homens começam a temer que o fato se espalhe e que as mulheres venham a saber que a rainha não é submissa ao rei. E aí o que acontece? Todos os homens começam a pensar: mulher nenhuma, nem do homem mais humilde ao mais poderoso vai mais querer ser submissa. Ela vai querer, as mulheres vão querer mandar dentro de casa. Homem nenhum mais vai ter voz na sua casa. E aí pronto, aí gerou-se um caos. O grande problema de Vasti é que ela fez uma grande merda e ela fez publicamente. Porque todos nós erramos. Você vai falar assim: nossa, o único erro que essa mulher cometeu, ela foi mandada embora. Isso é justo? Não é uma questão de justiça, é isso que eu quero que você entenda. O papai está buscando saldo de salvação. Enquanto Vasti está crescendo em arrogância porque ela é muito linda, muito tchutchuca, existe uma moça humilde, órfã, criada por um primo. E o nome dela é Radassa e ela é criada pelo primo que se chama Mardoqueu. Aí tá bom, Mordecai, aliás, Mordecai. E aí ela tá lá sendo criada em toda simplicidade, em toda humildade. E aí Vasti vai e comete esse erro terrível. E aí o que acontece? O povo, aí o rei vai e pergunta lá, né? O que eu faço com uma mulher dessa? Aí os homens se levantam e opinam porque o rei perguntou. Eles vão falar assim: mande essa mulher embora e escolha dentre as moças do seu país uma que lhe agrade e separe ela para ser sua rainha. Do jeito que foi o conselho, o rei fez. E aí, várias moças são selecionadas, né, dentre o povo para serem levadas à casa do rei. Existe um período, acho que de 1 ano, para que elas possam ser preparadas. E é o período do embelezamento das moças. Só que tem um porém. Nesse meio tempo, então o rei tá lá, né? Ele passou um constrangimento, passou uma raiva, passou uma fúria. Depois desse alvoroço, baixou a poeira. Depois que baixa a poeira, a palavra fala assim, que o rei se lembrou de Vasti. Só que em seguida fala, ele lembrou de Vasti, mas lembrou-se do que ela fez. O que está falando? O rei lembrou de Vasti. Está falando, o rei sentiu falta da sua esposa.
Porque na hora da raiva, você está tão furioso, indignado. E aí, na hora da raiva, da ira do rei, ele foi e deu a palavra dele e mandou a rainha embora. Então, o que a palavra está falando? O rei lembrou de Vasti e lembrou do que ela fez. Ou seja, o rei sentiu falta da sua esposa. Só que ele não poderia trazer a sua esposa de volta porque ela o constrangeu publicamente. Então, o que significa? Significa o seguinte: aquele rei, ele se divorciou, ele não ficou viúvo, mas ele precisava de um tempo até que o coração dele conseguisse ficar livre para outra mulher. Então, o que eu quero que você entenda? O papai, ele está buscando saldo de salvação. O papai, ele abomina o divórcio. O papai fez a família, essa instituição, para que homem represente o lado racional, mulher represente o lado emocional e os dois juntos representem o Senhor. Então, um casal foi feito para ser a representação de Deus na terra. Só que, honestamente, que eu me lembro, eu não conheço ninguém que se encaixe nesse perfil. Mas por quê? Porque são pessoas que não conheceram, que não tiveram evolução espiritual antes de ter um relacionamento. Mas aí o que acontece? O papai abomina o divórcio. Beleza, ele vai abrir exceção? Não. Mas existe uma coisa chamada saldo de salvação. Existe uma determinada situação lá na frente que Amã, que é o servo lá, um dos altos servos lá do rei, né? Ele vai pedir a morte de todo o povo judeu, de todo o povo israelita. Mas ele não sabe, né, que a mulher que vai ser rainha, ela é povo de Deus. E aí o que acontece? Vou tentar não pular os fatos da história. O rei lembrou de Vasti, mas lembrou-se do que ela fez. Ou seja, traduzindo, o rei sentiu falta da sua esposa, mas lembrou da vergonha que ela o fez passar. Ou seja, ele estava desejoso da esposa, a raiva dele já tinha passado, mas ele não poderia ter a sua esposa novamente, porque senão ele ficaria desmoralizado. E um rei desmoralizado, acabou o reino, né? Tá bom. Aí o que acontece? Ele espera. Claro que o rei sofreu. Então eu quero que você entenda o seguinte. Às vezes você pensa que homem não sofre. Porque homem, né? Nossa, não, eles não têm nem coração. Mas o homem sofre. Só que o homem sofre e o homem tem que manter a pose e a elegância. O que é diferente para uma mulher? Qualquer mulher que chora, ela tem uma amiga para correr, para chorar, e ela vai, escuta a lamentação da outra e coisa e tal. Se um homem for procurar o outro, se ele começar a se desaguar em lágrimas, se debulhar em lágrimas, a primeira coisa que ele vai ser é ridicularizado. Cara, deixa de ser frouxo. Cara, tu é viado, tu é boiola. É desse nível que ele vai escutar os comentários. Não é igual uma mulher que escuta outra. Não chora, o Senhor vai trazer de volta, ele vai se arrepender, ele vai, aquela vagabunda com que ele saiu vai ficar cheia de celulite, vai ficar cheia de estria, você é muito mais linda, amiga. É assim que funcionam as coisas. O homem sofre, só que o homem tem que sofrer na pose por causa da sua reputação, a sua reputação de segurança. Eu sou provedor de segurança para os outros, mas primeiramente para mim. Beleza, o rei tem que passar toda aquela amargura, aquela dor na pose de não a quero mais. Ele não a queria mais? Queria, porque a palavra fala, se apaziguou a raiva do rei e ele lembrou-se da sua esposa, mas lembrou-se também daquilo que ela fez. É por isso que, o que eu estou querendo ensinar para você? Quando você está buscando na sua vida sentimental e qualquer uma das partes veio de um relacionamento anterior, ou de um relacionamento conjugal, né, ou de um relacionamento simplesmente carnal, mas não legalizado,
Essa pessoa, ela precisa de tempo sozinha para poder liberar o coração dela. E aí eu quero que você entenda justamente esta parte. Por quê? Porque tem moças que elas estão apaixonadas, o rapaz está lá, ou casou com outra, ou escolheu outra, não escolheu ela, aí ela começa a maldizer o rapaz, que aquilo foi um engano, que ele é isso, que ele é aquilo, que ela não queria. Primeira coisa na sua vida sentimental, você tem que assumir quem é que você quer. Você tem que ter a coragem de leoa, de dizer quem é que você quer. Quem é a pessoa que você realmente quer. Gwena, mas ele me magoou. Mas sabe o que você está falando para mim quando você fala isso? Gwena, ele não merece, mas eu amo, mas era ele que eu queria. Então, primeira coisa, você tem que ter a coragem de admitir quem você quer. Admitir para o papai. Não estou falando que o papai vai te dar a pessoa que você vai verbalizar. Eu estou falando que não tem como você, Esther, chegar enquanto o Vasti não sair. Ou seja, vamos colocar nomes de homem. Não tem como Francisco chegar se João não sair. É isso que eu quero que você entenda. Você tem que fechar todas as portas no seu passado. Você consegue fechar todas as portas? O que são as portas? Todas as possibilidades. Você tem que fechar cada possibilidade, olhar para cada ex-namorado e falar: não quero, não me apetece, não me interessa, nem se viesse de carrão pintado de ouro, me chamando de meu amor, meu coração, eu ia rir. Mas não de deboche, não porque você está magoada, não porque você está ferida. Então, existe uma etapa de liberar perdão, ser corajosa, né? E aí, em cada processo desse, o papai vai te dar tipos de sonhos. E aí, para que eu possa dar continuidade a essa fase, a essa aula, eu preciso que você passe agora para os tipos de sonho, porque cada tipo de sonho ele vai ter uma finalidade. Então, digamos assim, existem sonhos que chamam-se, eu já falei em outra aula, não sei qual, falei sobre sonhos pedagógicos, mas agora eu quero falar sobre sonhos de tratamento. Às vezes você tem que ir ao dentista, seu dente está doendo, é um canal. É agradável? Não, é desagradável. Então, às vezes, um sonho de tratamento também é desagradável. Não pensa que porque é um sonho de Deus, tudo vai ficar cor-de-rosa, não. Como que é um sonho de tratamento? Às vezes você vai se ver numa situação que você levou o chifre, mas você vai conseguir administrar a situação e falar: você é louco, olha essa mulher horrível que você ficou. Eu sou de outro nível. Você tem que aprender em sonho a administrar a dor. E aí, quando você administra a dor, você consegue acordar e você consegue digerir aquela dor que está te entalando, como se você tivesse comido pedra numa refeição e o seu estômago, o seu intestino não vai conseguir digerir aquela pedra. E aí o que você precisa? O papai, ele vai te dando informações que vão assessorando você, auxiliando você a conseguir digerir a informação. Você vai conseguir ver as vezes que ele se arrependeu, os momentos de dúvida, os momentos de lágrima que tornam ele uma pessoa mais humana e você não fica achando que ele é simplesmente aquele coração de pedra. Então, são sonhos de tratamento. E é por isso que eu preciso que você analise os tipos de sonhos para que você possa entender o que será que o papai está querendo falar comigo. E aí você vai, eu vou dando para você algumas pistas e você vai seguindo essa sequência. Mas aí eu quero que você entenda o seguinte: o que acontece com o rei lá, que vem a ser marido de Esther, é que Vasti tem que ir embora. Esther, né? Ela tá lá no período de embelezamento dela. E aí ela consegue. Aí tem o seguinte, porém, todas as moças, o protocolo era o seguinte: elas tinham que pegar qualquer objeto de valor lá, que seria como uma indenização para elas poderem ir até a presença do rei. Elas passariam uma noite com o rei, e se o rei as chamasse pelo nome e a desejasse novamente, ela seria feita rainha. E aí o rei vai conhecendo as moças,
né? E aí as moças, eu fico imaginando, todas elas, né, pegando presentes, coisas valiosas. E Esther, ela se destaca. Por quê? Porque ela não escolhe absolutamente nada. O que eu tô querendo falar com você é o seguinte: o papai, ele poderia fazer com que o rei, ele poderia fazer do rei um fantoche e fazer o rei amar Esther, mas não é isso que o papai faz. O papai ensina o caminho do coração do outro. Então fique imaginando um homem que é rei, pensando, todas essas mulheres dizem que me amam, mas é porque eu sou rico, é porque eu sou o rei, é porque eu sou poderoso, é porque a vida delas, vida e morte, está na minha mão. Mas é só por isso, é só por causa do que eu tenho. Imagina isso. Aí chega uma mulher que fala, eu não quero nada. Nada disso aqui me importa, eu só quero te agradar. Eu só quero a sua felicidade. Ver você feliz me faz bem. Esse é o meu desejo. Eu não preciso de indenização. E é assim que Esther consegue o coração do rei. Então eu quero que você entenda que cada coração tem um passo a passo. O papai vai te contando para você em sonho qual é o caminho do coração de uma determinada pessoa. E é traduzindo que você consegue acessar o coração dessa pessoa. Mas você precisa agradar ao Senhor. E essa caminhada com o papai, por que você consegue? Por que você pode ter esperança? Gwenda, eu tenho chance do meu milagre? Você vai me perguntar isso 300 vezes que eu sei. Por quê? Porque quando você caminha com o papai e consegue um homem, consegue um relacionamento deste nível, o que está acontecendo é uma pessoa que ela vai ter um grande testemunho. E para que ela consiga essa pessoa, ela vai ter que agradar e se aproximar do papai cada vez mais. O que acontece é que quando essa pessoa consegue culminar lá no seu milagre, ela gerou um grande saldo de salvação. O que é saldo de salvação? Preciso que você entenda que o mundo espiritual ele é administrado. O mundo espiritual ele é administrado assim, né? Ele tem planejamento, o controle, agora o que? Direção. Aí eu esqueci a última lá. São 4 coisas lá. Mas o final da administração divina é que todas as pessoas que eu planejei, isso eu, né, parafraseando o papai, todas as pessoas que eu planejei, elas vão ser salvas. Mas se eu conceder o milagre daquela pessoa ali que está perdida, eu vou gerar um saldo de salvação extra. Mas 4.917 pessoas, além das que já vão receber a salvação, vão receber a salvação por causa do milagre dessa pessoa. Então eu, que detesto, abomino o divórcio, eu não vou abrir exceção, vou dizer que eu gosto do divórcio. Não, mas eu vou ajudar essa pessoa porque ela vai se aproximar de mim, ela vai se limpar do pecado. Ela não me agrada hoje, mas ela vai conseguir me agradar e me entender ao longo da jornada, ao longo da caminhada, e ela confia em mim. E juntos nós vamos trabalhar e ela consegue o milagre que ela quer e o milagre que vai trazer mais pessoas para a minha presença. É isso que é saldo de salvação. Então eu quero que você entenda o seguinte: esse é o valor do sangue do Senhor. Porque o sangue do Senhor, ele paga um preço que seria impossível de ser pago, porque a lei é casamento uma vez, pronto e acabou. O sangue do Senhor é o que paga aquilo que é impagável. Por quê? Porque você entra na presença dele e você se arrepende de um por um dos seus pecados. E aí você vai sendo lavada no sangue dele, lavada no sangue dele. E aí você atravessa toda a sua estrada de pecado, chega lá limpinha. Como que você chegou limpinha se você atravessou uma estrada de pecado? É porque eu estava caminhando com o papai e ele me lavou no sangue dele. Eu não sou justa, mas eu sou justificada pelo sangue daquele que é justo. Então eu quero que você entenda o seguinte: não importa
o quanto o seu milagre é difícil. Só existe uma pessoa que vai dizer assim: meu milagre é impossível, é você mesma. E outra coisa, só isso que eu quero que você fique atenta. Os casos de fracasso que eu conheço são de pessoas arrogantes, né? Que tipo assim, eu traduzo segunda, terça e quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, não. Traduzo de vez em quando. Esse tipo de pessoa não conseguiu e voltou depois querendo me processar, me acusando. A pessoa não veio culminar numa revolta, creio que por causa de constrangimento, mas eu ainda tenho planos de cuidar da pessoa, mas eu preciso falar a respeito do fracasso para que você não fracasse. Então eu quero que você estude o erro dos outros para que você possa evitá-lo. Outra coisa, o papai, ele te concede a bênção na estrada da sua obediência. Então eu conheço pessoas que fracassaram porque o papai falou para ela pregar. E quando eu falei para ela pregar, ela falou: não posso. Eu vou ficar envergonhada se eu for pregar e eu não tiver marido. Eu até sei que eu estou em desobediência, mas eu não posso. Então, se você tem que estar disposta rigorosamente a obedecer às instruções do papai. Se o papai falar assim, se você vai desenvolvendo uma linguagem com ele, ele vai te ensinar e muita coisa você vai entender. Só que vai chegar um período que ele vai falar assim: filha, agora você já entende, agora eu quero que você me obedeça mesmo quando você não entender. Ele vai conquistar a sua confiança. E ele vai conquistar a sua confiança de um nível que você não vai andar tensa, você não vai andar preocupada, você só vai andar preocupada em obedecer o papai. E aí, eu tô aqui para te ajudar. Eu fico muito feliz de poder reacender as suas esperanças e eu espero estar com você no dia do seu milagre.